Exegese, hermenêutica e homilética. Exegese, do grego exegiomai, tem o sentido de extrair, expor, exteriorizar. É a real investigação do próprio texto. A exegese visa descobrir o verdadeiro significado do texto em si mesmo, busca o correto uso do texto dentro do contexto do livro, alcança a eterna verdade do texto dentro do contexto da Bíblia como um todo. Lembrando que um texto fora do contexto pode se tornar um pretexto. Para resumir, exegese, numa palavra que usamos, a expressão é investigação. Exegese é nada mais, nada menos do que investigação do texto bíblico. Algumas sugestões ao estudar as verdades bíblicas. Convidar o Espírito Santo para nos ajudar ao estudarmos a Bíblia. Devemos estar dispostos a obedecer à verdade. É importante ter a mente aberta e preparada para renunciar opiniões pré-concebidas. Devemos ter o desejo de descobrir novas verdades e precisamos ter a compreensão de que a nova luz deve se harmonizar com as antigas e eternas verdades da Palavra de Deus. A conclusão pode ser errada se a investigação for acompanhada de um espírito não cristão. Hermenêutica é interpretação, é a correta interpretação do texto bíblico. Hermenêutica é a ciência de interpretar documentos literários. Empregamos este termo quando tentamos entender as obras literárias de escritores seculares, como Homero, Platão, Shakespeare, e também de escritores inspirados, tais como Moisés, Isaías, Paulo e demais escritores bíblicos. Para interpretar corretamente, o pregador precisa responder de forma correta as seguintes perguntas: qual o significado do texto para os leitores aos quais foi dirigida a mensagem? O que o autor queria dizer para a sua congregação quando escreveu? Qual o ambiente histórico no momento da escrituração ou do recebimento da mensagem? As respostas a estas perguntas estão relacionadas com as condições. A palavra que define hermenêutica é interpretação. E, por fim, a homilética. Homilética é a apresentação, a exposição e a aplicação do texto bíblico. Na apresentação do sermão, o pregador deve responder às seguintes perguntas: o que o texto me diz hoje? Que advertências, promessas, conselhos ou ensinamentos o texto tem para os ouvintes na minha congregação? O que o texto diz para o mundo de hoje? Todo pregador que com humildade e fé tem disposição para seguir as orientações de Deus e os recursos que estão ao nosso alcance, será abençoado e fará sucesso de acordo com a vontade de Deus. O pregador que atenta para esses três fundamentos, que são a investigação, a interpretação e a apresentação do sermão, certamente com a bênção de Deus, terá muito sucesso.